Olá! Hoje o nosso convidado ansioso, justo, muito comprometido e veio conversar conosco sobre reorganização de empresas. Natural de Porto Alegre, filho do seu Angelino e da dona Noêmia, diretor executivo do grupo Bell Valley. Casado com a Rosângela, o pai da Karine e do Felipe, é líder coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, diretor de comunicação no Instituto Carlos Duarte e autor do livro Como Ser um Profissional ANTA ou Não. Ele é um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Palestrantes e sua principal área de atuação é o planejamento estratégico para a reorganização de empresa. Hoje teremos uma conversa de peso com Júlio César Prush. Seja muito bem-vindo, Júlio, para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer conversar contigo e falar de uma coisa não de primeira necessidade, que é a gente olhar para as nossas empresas e pensar no que vai acontecer ali na frente, no momento de crise como a gente está tentando sair. Estamos saindo? Eu acho que sim. Dá para dar uma boa notícia nesse sentido? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o país é muito grande para ficar rodando muito tempo no meio de uma crise. O Brasil é um país que é uma potência e que ao longo do tempo ele tem que se ajeitar, tirando as pessoas que não servem, reestruturando como se empresa fosse, mas indo adiante. Eu acho que no segundo semestre do ano que vem a gente já vai começar a sentir uma melhora. Hoje ainda está muito incipiente essa melhora, mas as coisas estão começando a se ajeitar. Como se empresa fosse o que exatamente, Júnior? Porque a gente não administra o nosso país como se fosse uma empresa. A gente é administrado por políticos. E políticos não são empresários. E políticos não são executivos. E a maioria dos políticos nem formação tem. É verdade. Então não são administrados como empresas. Hoje nós temos o advento aí de uns anos para cá fazendo um comparativo, do futebol empresa. São empresários, de fato, que montam estruturas de futebol para formar e depois vender os jogadores. Isso é um negócio, né? E só funciona porque tem por trás uma gama de executivos, de pessoas profissionais para fazer isso. Porque se fosse feito por ex-jogadores de futebol, ou se fosse, não ia funcionar. Como é que é esse negócio de trabalhar com planejamento estratégico focado na reorganização de empresas e organizações? Na verdade, isso foi ao natural. Eu comecei aos 13 anos como empacotador de supermercados e ao longo do tempo eu fui percebendo que eu tinha um certo instinto de liderança, né, em relação às pessoas, aos ambientes que eu trabalhava. Isso era natural. E eu comecei na área comercial. Comecei como vendedor, supervisor de vendas, supervisor comercial, gerente de vendas, gerente comercial, até chegar na diretoria comercial. E de lá eu só fui galgando, né, sempre em diretoria de desenvolvimento, de operações, enfim. E chegou um momento que eu percebi que eu não conseguia ficar só postado na área comercial, que para a área comercial funcionar eu acabava dando pitacos nas outras áreas também, né, no financeiro, no administrativo, no estoque. E as pessoas que me contratavam foram percebendo que as coisas eram boas, que eram factíveis. Então, num determinado momento, me convidaram para sair da área comercial e começar a administrar essa mesma empresa que na época eu trabalhava. E aí a coisa aconteceu. Eu tenho uma facilidade para identificar. Eu sempre digo que, para mim, há uns anos atrás, eu achava, quando eu era mais jovem, eu achava incrível como que as pessoas, como é que faziam esses presidentes de empresa, como é que eles entendiam de tudo, né? Como é que eles sabiam tudo que estava acontecendo na empresa e conseguiam modificar, e com um canetaço que eles davam, modificava toda a estrutura da empresa e todo o resultado da empresa. E hoje eu posso dizer, eu sei fazer isso, modestamente. Eu sei fazer isso, eu consigo entrar numa empresa de qualquer ramo, de qualquer área, e se me derem 90 dias eu consigo fazer um planejamento estratégico da empresa.
Mesmo que isso pressuponha uma guinada? Em 99% dos casos, pressupõe? Claro, sempre. Eu nunca fiz nenhum trabalho nesse sentido que fosse para o continuismo, porque normalmente quando me chamam as coisas já não estão muito bem, né? As coisas precisam ser mudadas. E às vezes as pessoas que estão no comando não têm o conhecimento, ou às vezes não têm a coragem de fazer isso e precisa de alguém de fora para chegar e que não tenha nenhum vínculo afetivo com nada ou com ninguém e possa efetivamente fazer isso. Mas eu tenho tido, graças a Deus, sucesso nessas empreitadas aí e tenho deixado ao longo do caminho muitos amigos. Essa guinada ela é calcada principalmente no que o que tu avalias e o que tu normalmente propõe assim, olhando para situações que são mais comuns dentro desses universos corporativos? Na maioria dos casos é transformar a empresa numa empresa profissional, ou seja, normalmente as empresas, nós temos isso aqui muito claro aqui no Vale, que são empresas familiares. Então não existe a governança, as empresas não pensam a governança. Você quer ver um exemplo? São centenas de empresas que fecharam nos últimos 10, 15 anos aqui no Vale. Por quê? Porque elas não se prepararam para isso, elas eram administradas por pessoas que trabalharam na área do calçado, que quando os americanos vinham aqui, eles compravam o calçado, não precisava vender, eles compravam, e por isso que as empresas perdiam seus funcionários, porque o funcionário via que tinha mercado para vender, ele sabia fazer o sapato, ele abria uma empresa, aí daquela empresa ele trazia 3, 4 que saíam e abriam outras empresas, e no fim os donos, os empresários, vamos dizer assim, eram na verdade remanescentes do chão de fábrica, né? Quando veio a questão da importação, principalmente chinesa, para o mercado brasileiro, o que aconteceu? As que se profissionalizaram estão aí, e as que acharam que tudo ia continuar como estava, fecharam, né? Simplesmente porque não havia a profissionalização. Então eu vejo que um dos principais problemas é o ranço que o empresário tem de colocar alguém no seu lugar. É síndrome de super-homem? Eu acho que é vaidade, eu acho que é muito, muito mais vaidade. Ou seja, eu não quero dividir o poder, eu não quero dar poder para ninguém. Muitos casos eu vi de empresários que tentaram e a família não deixou, porque o filho, porque o sobrinho, porque o irmão, não, né? Então acabou um projeto se esvaindo. Outros não conseguiram aceitar essa divisão de poder, ou até mesmo, às vezes, a pessoa que está administrando começa a aparecer demais, porque começa a dar resultado e as pessoas começam Aí incomoda mais ainda. Aí incomoda mais ainda, porque a pessoa se sente... É muito difícil trabalhar com governança. Mas todos que fizeram, que foram para esse lado, conseguiram ter sucesso. Mudança de cultura, isso. É total, porque não está relacionado muitas vezes com a questão financeira, às vezes a empresa vai bem. Acontece que uma coisa é você trabalhar com uma empresa que é comprada, ou seja, que você tem um produto que todo mundo quer comprar. E outra diferente é você vender, você ter que vender. No mercado competitivo. Então, isso é cada vez mais comum, né? Mais comum. Então, é o que está acontecendo hoje. As empresas precisam vender, precisam ter o melhor produto, a melhor qualidade, pelo menor preço. E aí é só profissional vai fazer isso. Não tem outra maneira, não tem outro jeito. Maravilha. Ô, Júlio, tem algumas coisas que mais me chamam a atenção na tua atuação, né? Eu quero muito falar desse livro, porque ele é um convite às pessoas a ler, né? Uma chamada, eu acho que ela é provocativa já desde o primeiro momento. De propósito. Né? Mas antes disso, como é que é essa questão, essa formação da Sociedade Brasileira de Palestrantes, onde mais do que um cofundador, tu é, na verdade, o idealizador dessa ideia, o idealizador desse projeto? Sim. Na verdade, foi um insight que eu tive o ano passado, em janeiro do ano passado, quando, num determinado momento em que eu estava fazendo um workshop em Curitiba, eu escrevi o nome Sociedade Brasileira de Palestrantes. E no outro dia eu fui pesquisar para ver se havia alguma coisa nesse sentido. E, para minha surpresa, não havia nada, nem Instituto Brasileiro de Palestrantes, enfim, não havia nada relacionado com a área de palestrantes do Brasil. Existe hoje, isso depois que nós fundamos a sociedade, apareceram aí 2, 3 pessoas físicas, algumas até bem conhecidas, que estão se utilizando desse nicho de formar palestrantes. Mas nenhuma com o nosso propósito, com a nossa proposta, que é tornar membro, que é certificar, que é fazer a promoção e venda desses palestrantes, enfim, nós temos um propósito bem diferenciado.
mas me chamou bastante a atenção porque não havia, nos países pesquisados existem, né? Nós somos parceiros da National Speaker Association, que é americana, e da Associação Mexicana de Conferencistas, que também tem o mesmo fim, e no Brasil não havia nada nesse sentido. Como é que funciona hoje essa associação, essa entidade, essa sociedade? Tu registrou, na verdade, com 3 nomes, Com 3 nomes, justamente para a gente poder cercar, vamos dizer, essa propriedade. Dessa ideia que ideia. Nós trabalhamos com a Sociedade Brasileira de Palestrantes. As outras 2 estão registradas no INPI, são propriedade da sociedade, mas como reserva. Então, a Sociedade Brasileira de Palestrantes ela tem 3 tipos de membros: os membros por adesão, os membros corporativos e os membros por certificação. Os membros corporativos são as empresas. Qualquer empresa, qualquer entidade, qualquer órgão pode ser membro da Sociedade Brasileira de Palestrantes. Ela vai utilizar do potencial, vamos dizer assim, de ofertas que a sociedade brasileira tem para oferecer para essas empresas em termos de treinamentos, cursos, etc. Então, por exemplo, se a Vale TV precisa ter aqui uma palestra, por exemplo, sobre ética, então você, sendo membro, você vai ter uma série de benefícios quando contratar a sociedade para trazer esse palestrante que nós vamos escolher e enviar para você. Normalmente a gente escolhe 3 e envia o mini currículo de todos eles, com os valores, os cachês, essas coisas. Então facilita bastante. Quando nós fizemos as reuniões, porque nós ficamos 8 meses trabalhando internamente antes de lançar a sociedade. Nós fundamos em fevereiro e só abrimos em setembro do ano passado. Uma das conclusões que nós chegamos, normalmente as associações de classe, tanto as patronais quanto as não patronais, cobram mensalidades, trimestralidades, anuidade, né? Verdade. Para que as empresas se associem. Nós resolvemos não cobrar nada, então se você quiser hoje se associar, você entra lá, faz o cadastro, coloca lá o CNPJ da empresa e você já é sócio e já vai constar o teu logotipo lá dentro do nosso site, já fazendo uma propaganda, né, uma publicidade do teu negócio gratuitamente, graciosamente, e podendo contar com as vantagens de ser um associado, de ser um membro da sociedade. Na outra ponta nós temos os sócios ou os membros por certificação, que são as pessoas que vão fazer os nossos cursos presenciais. Hoje nós temos o Professional Speaker, que é um curso de 3 dias de imersão, sexta, sábado e domingo, com 6 professores. E o Master Speaker, que é um curso de aperfeiçoamento, que são 2 dias. Então nós temos lá um professor que é filósofo, ele vai dar sobre ansiedade, medo e insegurança, o tema que ele aborda. Nós temos um professor, todos palestrantes profissionais, como o Wilson Calé, que inclusive é o nosso presidente do conselho da sociedade, que começa lá na pirâmide aristotélica, ele começa na retórica e vem trazendo toda a história para que as pessoas saibam exatamente de onde começou a palestra. Nós temos ainda 2 jornalistas, a Cris Silva, que é do grupo de comunicação grande aqui no Rio Grande do Sul, e nós temos o Sérgio Stock também, que também é apresentador de televisão. Que é um grande palestrante. Que é um grande palestrante. Ele fala sobre ele fala sobre oratória, e a Cris Silva também sobre comunicação. Nós temos um CEO de uma empresa de mídia digital que fala sobre como se colocar no mercado como palestrante, porque não adianta a gente ter a pretensão de ensinar todas as técnicas para que tu sejas um bom comunicador, se tu não souber como te vender ou como se vender, como vender a tua palestra, o teu trabalho. Então, essa pessoa vai ensinar desde como confeccionar um site, né, o SEO, o AdWords, né, do Google, enfim, como ele se posiciona para ele aparecer na mídia. Enfim, nós temos temas assim muito interessantes. E essas pessoas já partem em um banco de dados para que as empresas contratem essas? Sim, quando se torna membro da sociedade, você passa a fazer parte do nosso catálogo nacional de palestrantes. Perfeito. Qualquer pessoa pode entrar lá e aí ver o nome da pessoa, tem uma fotografia, tem um mini currículo e tem os temas que aborda. No próprio site você pode filtrar, você entra lá e coloca, por exemplo, treinamento de vendas. Então vai aparecer só quem faz treinamento de vendas com todas as informações. Muito bem. Quero falar do como ser um profissional ANTA ou não, depois do nosso intervalo hoje com o Júlio Prush.